Parte 1 do livro A Psicologia Financeira. Esse livro promete. Ele vai começar falando sobre o maior espetáculo da Terra, que são as questões que envolvem o dinheiro. O autor do livro, ele trabalhou como manobrista em um hotel super requintado. Lá ele conheceu um jovem muito rico. Ele conseguiu ganhar rios de dinheiro com tecnologia. E ele desperdiçava esse dinheiro à beça. Ele andava com maços de dinheiro, literalmente jogava no lixo. Ele chegou até quebrar um lustre do hotel de $500 e jogou $5.000 praticamente na cara do gerente, esbanjando o dinheiro que tinha. E qual foi o fim desse rapaz? Ele quebrou e ficou sem nenhum tostão. E aí também ele vai trazer a história de um senhor, Ronald James, para contar que a premissa desse livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a inteligência e muito mais a ver com o comportamento. Porque esse senhor, ele trabalhou como faxineiro a maior parte da vida e consertando carros. Só que o pouco que ele ganhava, ele investiu em ações. E quando ele morreu, aos 92 anos, ele deixou 8 milhões em doações. E aí se tornou um filantropo, né? Então, o que ele fez? Ele guardou o pouco que podia e investiu em ações. E ele podia ter deixado, por exemplo, também para a família dele e ter mudado o curso de uma geração, né? A geração dele que veio mais pobre, essa é uma interpretação minha, e aí, com esse dinheiro, imagine, ia haver uma geração de pessoas com mais oportunidades. Mas aí também você tem que pensar, né? Por exemplo, se tivesse filhos, pensar em já educar essa pessoa para não perder esse dinheiro, né? Como o primeiro caso de um rapaz que conseguiu ficar rico muito cedo e desperdiçou tudo que tinha. E aí, ele também traz a história de Richard Fusconi, onde ele compara Ronald Head, que era a pessoa mais humilde, faxineiro, que é uma pessoa paciente, e o Fusconi, que era formado em Harvard, conhecia várias pessoas, já tinha de conhecimento sobre o mercado financeiro, se tornou rico, mas a sua missão foi tão grande que ele foi ampliar a mansão dele para não sei quantos banheiros, quartos, 2 piscinas, e aí chegou uma crise financeira e ele perdeu todo o dinheiro dele. Ou seja, ele era uma pessoa gananciosa, que não enxergava que assim como a pessoa pode ganhar, pode perder. Então, você tem que ter o quê? Um equilíbrio, né, na sua vida. E aí, o que ele fala é que o que é fascinante em relação a essas histórias é o quanto elas são exclusivas do mercado financeiro. Porque qual outra área do conhecimento que você já viu uma pessoa totalmente sem instrução conseguir terminar melhor do que uma pessoa altamente instruída? Nenhuma outra área. Não tem como um faxineiro fazer uma cirurgia, não tem como um faxineiro advogar ali numa ação tributária, por exemplo, né? Sem o estudo necessário. Mas nesse caso aqui, uma pessoa sem um conhecimento de uma faculdade e de anos de estudo conseguiu um resultado melhor. Há 2 questões aí que são envolvidas nesses assuntos, que é a sorte de você investir em algo bom e também você notar que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal na qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. E o que o livro vai focar é justamente nessa parte comportamental. Por quê? O autor do livro, ele estudou a partir de uma crise financeira ocorrida nos Estados Unidos. E ele estava vendo quais as justificativas para essa crise ter se instaurado. E ele via que pessoas falavam suas versões e cada versão uma era melhor que a outra.
Então, ele começou a observar que na economia há um guia diferente, que não é lógico, não é físico, não é matemático. É guiada pelo comportamento das pessoas. Ele fala que, por exemplo, se uma ponte desaba, você tem como falar, os engenheiros sabem falar o porquê essa ponte desabou. Mas com a economia é diferente, ele via que muitas pessoas falavam coisas diferentes. Então, ele foi procurar saber por que as pessoas se atolavam em dívidas. Ele falou que não é necessário estudar as taxas de juros para descobrir isso, mas você estudar a história da ganância, da insegurança e do otimismo. Então, no livro, ele procura trazer essas nuances que fazem, às vezes, você tomar boas ou más decisões e acabar se dando bem ou mal. E aí, gostou? Então, fique aqui para saber mais sobre esse livro. E vamos nessa. Essa só é a parte 1. Compartilhe nos status, curta e me segue aqui. Abraço!